A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Percy Jackson e os Olimpianos. O Cálice dos Deuses. Um livro de Rick Riordan, narrado por Luca Guadagnini. 19. Eu sinto gosto de arco-íris, e é bem ruim. Já posso riscar saltitar por um campo criando arco-íris da minha lista de coisas para fazer antes de morrer. Quando saí do rio, algumas centenas de metros abaixo, Grover estava tocando a música que era o último recurso. Acordes distantes de YMCA ecoaram pela caverna. Eu sabia que era um sinal de que meu amigo estava ficando sem energia e sem fôlego, porque quando alguém toca YMCA, quase sempre é um pedido de socorro. Annabeth tinha me instruído a saltitar pelos campos segurando o cajado de íris. Tinha certeza de que isso criaria um lindo arco-íris, que atrairia a atenção das serpentes com um nível alto de "Ai, que fofo!". Enquanto isso, ela ficaria invisível, encontraria Grover e o acompanharia até um lugar seguro, jogando bis-cobras quando necessário para manter as serpentes longe. "E se eu não conseguir fazer o cajado funcionar?", perguntei. "Eu tenho fé", disse Annabeth. Tenho certeza de que ela estava tentando não rir. "E se eu não conseguir me livrar das serpentes quando estiverem me seguindo? Desligo o arco-íris. Quando você apagar, deve ficar tudo bem. E aconteça o que acontecer, não pare de saltitar, cabeça de mola." Como sou bom em trabalho em equipe, fiz o que ela me mandou. Assim que saí do rio, calcei os sapatos, que tinham ido parar em um amontoado de juncos, e comecei a saltitar pela grama. Avancei uns 3 metros. Só então percebi que Annabeth devia estar me trollando. Conseguia correr muito mais rápido que saltitar. Duvidava que o cajado se importasse. Disparei pelos campos. E, de fato, depois de poucos passos, o cajado começou a brilhar. Fitas cintilantes de luz se desdobraram do topo de bronze celestial, brilhando com mais intensidade quanto mais eu corria. Logo eu estava emitindo um arco-íris diáfano de 15 metros, fazendo os campos brilharem de todas as cores de uma caixa de giz de cera. Tive uma lembrança de quando era criança, uma criança de verdade, não como na semana anterior no Web Sinistra. Minha mãe tinha me levado ao East Meadow no Central Park para soltar pipa pela primeira vez. Eu me lembro de correr pelo campo, sorrindo animado enquanto meu polvo azul de nylon enorme subia no ar. Fico meio que triste ao pensar em quanto tempo se passou desde então. E também ao lembrar que um raio, no meio de um dia de sol, fritou a pipa assim que subiu. Mesmo na época antes de eu descobrir que era um semideus, Zeus estava de olho em mim. Porque é o que se faz quando se é o rei dos deuses. Você passa seu tempo valioso sendo o mais mesquinho possível, se divertindo ao fritar no céu pipas de crianças proibidas. Então foi bom ter uma nova chance. Continuei correndo, segurando o cajado no alto, enchendo a caverna com um desfile de arco-íris de um homem só. Não demorou para eu ouvir os sons de coisas rastejando e sibilando na grama atrás de mim. Cobras, muitas cobras se aproximavam, empolgadas para seguir o "ai, que fofo" e comer fosse lá o que estivesse causando aquilo. Esse pensamento me incentivou a correr mais rápido. Depois de mais uns 100 metros, cometi o erro de olhar para trás. O campo todo estava vindo para cima de mim como uma onda atrás de um surfista, a grama desabando sob o peso de milhares de serpentes deslizando. Em algum lugar ao longe, a música de Grover parou no Y de YMCA. Eu torcia para que isso significasse que ele estava em segurança e que Annabeth o estivesse tirando da caverna. Se eu conseguisse correr mais um pouco, poderia desligar o arco-íris e desviar para a boca da caverna. Pera aí. Onde estava a boca da caverna? Um pouco tarde demais, percebi que tinha me perdido. Tinha grama até os olhos e nenhum ponto de referência à vista. Só conseguia ouvir o ribombar do batalhão de serpentes chifrudas atrás de mim.
Supus que ainda estivesse indo para o oeste, para longe do rio, mas não tinha como ter certeza. A luz do arco-íris me confundia, e meu sentimento crescente de pânico não me deixava pensar direito. Comecei a desviar para a direita, na esperança de direcionar as cobras em um arco amplo para o rio, mas não levei em consideração o quanto estava cansado. Tinha usado muita energia para explodir o rio Elisson. Sentia as pernas ficando pesadas e os pulmões queimando. Estava perdendo velocidade. As cobras se aproximavam. É óbvio que escolhi esse exato momento para tropeçar em uma pedra. Caí de cara na terra. Meu tornozelo explodiu de dor. Mesmo depois de aguentar feridas de espada, queimaduras de ácido e bafo ardente de dragão, é horrível o quanto uma coisa normal como um tornozelo torcido pode doer. Quando tentei me levantar, senti como se alguém estivesse enfiando espetos pela minha perna. Manquei mais um pouco, usando o cajado para sustentar o peso, mas havia me tornado um alvo lento. As cobras chegaram. Fui até as pedras mais próximas e comecei a subir, para pelo menos conseguir enxergar as serpentes. Quando estava no topo, não fiquei feliz com o que vi. Um mar de cobras cercava meu local de descanso anterior. Os olhos brilhavam em vermelho na luz do cajado de íris. Os chifres eram terrivelmente adoráveis. Pequenos ganchos rosa e brancos com formatos de traves de gol. Quando as serpentes se aproximaram, admirando a luz do arco-íris, as bocas se abriram ao mesmo tempo, com as gargantas vermelhas sibilando e as línguas pretas saindo da boca para sentir o gosto do ar. O tom delas dizia nham. Ei, falei, com a voz fraca. Podemos conversar sobre isso? As cobras sibilaram em resposta. Yam, yam. Eu me perguntei se devia puxar a espada. Resposta: não. Eram muitas. Além do mais, se eu atacasse, aquela missão não se tornaria livre de crueldade. E mesmo que eu escapasse, tudo aquilo não teria adiantado de nada. Além do mais, era provável que eu morresse mesmo. Esperava que, pelo menos, Grover e Annabeth tivessem escapado. Esperava que Elisson apreciasse seu rio limpo. A luz do cajado parecia ser a única coisa que impedia as cobras de atacarem. O topo ainda pulsava com energia de arco-íris, e os olhos das serpentes ficaram fixos nele, hipnotizados. Eu estava tão cansado que mal conseguia manter o equilíbrio. Tinha a sensação de que, se tropeçasse, o cajado pararia de brilhar. Aí eu seria um buffet de almoço. Mas tinha que tentar alguma coisa. Ergui o cajado. O arco-íris ficou mais brilhante. As cabeças de 1000 serpentes se ergueram junto. Balancei o cajado de um lado para o outro. As cobras todas seguiram a luz, fazendo que não com a cabeça. Ergui e abaixei-o de novo. O mar de cobras assentiu como gatos seguindo um pontinho de laser. Sufoquei uma risada histérica. Estava prestes a ser comido por serpentes chifrudas, mas pelo menos estava me divertindo. Eu não podia ficar naquelas pedras para sempre balançando um bastão mágico. Ou eu acabaria ficando cansado, ou as cobras entediadas. Aí elas se arrastariam pelas pedras e me matariam a mordidas, porque meu arco-íris era lindo demais. Também não queria esperar que Annabeth e Grover me salvassem. Não conseguia imaginar como os dois distrairiam tantas serpentes sem acabarem mortos. Pensei em todos os planos que minha namorada e eu tínhamos feito para a faculdade e no que viria em seguida. Pensei em tudo que queria dizer para ela. Queria pelo menos que soubesse o quanto eu a amava. De repente, me senti mais leve. A pressão que sentia no tornozelo torcido diminuiu. Eu estava erguendo o cajado tão alto que meu ombro começou a repuxar, e eu me perguntei: Percy, por que você está fazendo isso? Não sei, respondi, porque não sou de grande ajuda quando falo comigo mesmo. As cobras olharam, fascinadas, o arco-íris ficar mais intenso. Eu me vi nas pontas dos pés, tentando desesperado continuar segurando o cajado de íris. Por fim, percebi que, na verdade, não era eu que estava erguendo o cajado. Era o cajado que estava me erguendo. Meu primeiro pensamento foi: por quê? Meu segundo pensamento foi: espera um minuto. Isto é o cajado de um mensageiro. Os deuses mensageiros não voam para entregar mensagens? Um segundo antes de o cajado começar a me puxar para cima, eu estava pensando no quanto queria dizer para Annabeth que a amava. Essa era a mensagem. Segurei o cajado com as 2 mãos. Me leve até Annabeth, falei para o cajado. Meus pés se ergueram das pedras e subi devagar para o ar escuro e úmido. Abaixo de mim, as cobras olharam impressionadas. Adeus, amigas! Sejam boazinhas umas com as outras. Subi. Eu me perguntei se estava deixando as cobras como uma nova religião, se elas contariam histórias para gerações futuras sobre o estranho deus garoto do arco-íris que tropeçou muito antes de voltar para o céu. Ou talvez só estivessem pensando: esse garoto é esquisito mesmo. Conforme ganhava velocidade, o arco-íris cintilava ao meu redor, me envolvendo em luz. Minhas entranhas se contorceram. Meus membros pareceram imateriais.
Não estava só voando dentro do arco-íris. Eu estava me tornando parte dele, o que parece mais legal do que foi, na verdade. Todas as moléculas do meu corpo se dissolveram em energia. Minha consciência se expandiu, como se eu existisse em cada ponto do arco da minha viagem ao mesmo tempo. Mas ainda tinha todos os sentidos físicos. Não me pergunte por quê, mas o espectro de luz tinha gosto de cobre. Tinha cheiro de plástico queimando. Comecei a me perguntar se foi por isso que Iris se cansou do trabalho de mensageira e começou uma atividade em que ela podia queimar incenso e aplicar óleos essenciais. Eu me rematerializei na boca da caverna, ao lado de Annabeth e Grover. Meu amigo sátiro tentava recuperar o fôlego, com as mãos nos joelhos, mas parecia ter saído ileso. Saudações, terráqueos, falei. Annabeth quase deu um salto. O quê? Como? Ela fica fofa quando leva um susto. Não acontece com frequência, então tenho que apreciar quando rola. Eu tenho uma mensagem para Annabeth Chase. Eu te amo. Dei um beijo nela, o que foi difícil, porque ela começou a rir. Entendi, disse minha namorada, me empurrando com gentileza. Cajado de mensageiro. Ótimo trabalho. É, eu tinha tudo planejado na minha cabeça. Você não tinha a menor ideia do que estava fazendo. O fato de você estar certa não quer dizer que eu não fico ressentido por seu comentário. Ela me beijou. Eu também te amo, cabeça de alga. Grover pigarreou. Eu estou bem. Obrigado. Eu também te amo, Big D, garanti a ele. Você deu um show com a flauta. Ele tentou parecer mal-humorado, mas, pela forma como as orelhas ficaram vermelhas, percebi que estava satisfeito por dentro. Vamos voltar logo para Manhattan, antes que as coisas fiquem esquisitas. Ele hesitou. Eu quis dizer mais esquisitas. No trem de volta, parecíamos 3 adolescentes normais que tinham rolado em um campo de lama em Yonkers o dia todo. Só que eu estava carregando o cajado mais limpo e brilhante do universo. E toda vez que eu arrotava, saía uma nuvenzinha violeta ou verde-limão.